Boa noite a todos. Que a paz seja conosco. É um grande prazer retornar a esta casa, atendendo ao convite para conversarmos sobre o Evangelho de Jesus, sobre a doutrina espírita. Estava falando com o seu Alberto, né, da água, a pessoa vai pegando intimidade, né, já da casa, você ir metendo a mão mesmo, né, não... Daqui a pouco eu estou indo lá pegar coisa na secretaria e tal. Bom, é um prazer estar aqui de novo com vocês, conversando nessa hora, que os espíritos que dirigem os trabalhos da casa possam suprir as nossas dificuldades e deficiências, a fim de que o estudo ocorra como eles planejaram. O tema que foi pedido que nós conversássemos com vocês na noite de hoje está lá no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E eu gostaria de começar lendo um trechinho bem conhecido da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Ele diz assim: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda que tivesse toda a fé possível até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E, quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. Paulo, né, falando para nós o que de fato é relevante para as nossas vidas, o que de fato importa para a construção dos nossos valores morais. E aí, o que me chamou a atenção nesse trecho, ele é todo muito importante, mas o que tem muito a ver com a nossa conversa de hoje, é essa última parte, né, quando ele diz, ainda que eu desse tudo que eu tenho para os outros, se não tiver caridade, se não tiver amor, não vale de nada. E a gente fica pensando, poxa vida, mas aquele que se desprende dos bens materiais, será que ele não está praticando a caridade? Será que existe uma maneira, e se existe, Jesus teria deixado para nós essa orientação mais segura de como praticar de verdade o amor como ele propunha? E é exatamente sobre isso que esse capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo vai falar para a gente. Kardec inicia esse capítulo, não vai dar para a gente falar de todos os tópicos, mas ele inicia com um item chamado Fazer o Bem Sem Ostentação, em que ele transcreve uma parte do Sermão do Monte. Depois de Jesus falar das bem-aventuranças, depois de apresentar, né, todas as belezas, né, do que nos espera se nos comportarmos de acordo com as lições do seu Evangelho, ele começa a dar uma série de alertas para aqueles que se dispusessem a seguir o caminho que ele propunha. Então, ele nos chama à reforma íntima, nos chama ao exercício do amor, mas faz um esclarecimento importante. E é isso que Kardec traz para nós, Evangelho segundo Mateus. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmolas, não trombeteeis como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam suas recompensas. Quando derdes esmolas, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos 1 a 4. Então, o que Kardec vem retirando dessa proposta de Jesus, que esclarece aquele dito de Paulo, né, que não basta dar tudo que você tem se não tiver amor, né? A prática do bem deve ser feita, num primeiro momento, sem ostentação. Jesus fazia muita questão de destacar o comportamento dos homens que
aparentavam virtude naquela época, mas que de fato não traziam dentro de si os bons sentimentos, que queriam demonstrar ser virtuosos pelos rituais, pelos comportamentos exteriores, quando, na verdade, estavam mais era querendo parecer superiores. Então, o que ele diz? Quando vocês forem fazer o bem a alguém, cuidem para que esse bem que vocês estiverem fazendo não seja aquela situação retumbante, né, para que todos observem. Porque, se vocês agirem dessa forma, a recompensa de vocês será exatamente essa repercussão. Nós alcançamos com os nossos atos sempre aquilo que desejamos deles, né? Então, se fazemos alguma coisa, ainda que seja o bem ao outro, com a intenção de aparecer, com a intenção de sermos aplaudidos, essa será a nossa recompensa. Não adianta a gente esperar, no mundo espiritual, os frutos dessa boa ação. É isso que Jesus vem falando para nós. Se nós já temos a consciência de que estamos aqui construindo valores imortais, valores para o espírito que somos, o nosso objetivo não pode ser esse aplauso imediato. E Kardec, complementando essa orientação de Jesus, que num primeiro momento era fazer o bem sem ostentar, vai num passo mais adiante. Ele nos diz que o verdadeiro mérito está em ocultarmos o bem que fazemos. Então, não só fazer o bem para aparecer, mas fazer o bem se esforçando para que não apareça aquilo que nós estamos fazendo. De preferência para que fique apenas entre nós e aquele que está recebendo. É uma proposta ainda difícil para nós que gostamos do reconhecimento. Né? Ainda que a gente disfarce esse gosto, né, de um incentivo para continuarmos, né, de um reforço na nossa disposição em praticar o bem, na verdade, o nosso ego sendo alimentado é o combustível que muitas vezes nos move. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Kardec chega a elencar 3 grandes equívocos que o homem comete quando supostamente está a fazer o bem ao seu semelhante. Né? Um é fazer o bem para aparecer, como já destacado por Jesus, que não devemos fazer. O outro é fazer o bem tentando ocultá-lo, mas deixando ali de lado uma pontinha para que alguém perceba. Você oculta, mas nem tanto. Né? Vai que alguém descobre o que você faz e você fica bem feliz com isso. Né? Com uma carga de hipocrisia grande nessa história. E o terceiro, que é o pior deles, que é aquele que faz o bem, mas condiciona esse bem feito muitas vezes a humilhação daquele que recebe, né? Condiciona, é o bem que rebaixa. Né? Esse, nos diz Kardec, essa recompensa nem aqui na Terra ele possui, né? Porque até mesmo aquele que ele auxilia acaba recebendo o de material que ele tem para fornecer, mais pela necessidade do que de bom grado. Né? Recebe porque não tem outra opção. Depois Kardec complementa essa orientação trazendo uma outra passagem, que é uma passagem em que Jesus exemplifica essa questão do ocultar o bem recebido, que é quando Jesus é procurado por um leproso que solicita o auxílio. Está no Evangelho segundo Mateus também, desta vez no capítulo 8. Tendo Jesus descido ao monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiserdes, poderá curar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou-o e disse: Quero, fica curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: Abstente de falar disso a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhes sirva de prova. Essa passagem tem vários pontos interessantes para nós destacarmos. Primeiro, o contraste, né, entre a figura do Cristo, né, o
o espírito puro que estava a nos ensinar, a fornecer a orientação segura, e a figura do leproso, que era a imagem maior da impureza que os judeus poderiam ter, né? O leproso era completamente excluído, né? Excluído até fisicamente das cidades, né? Eles tinham que andar com sinos quando iam percorrer as cidades, justamente para que as pessoas colocassem ali o que tinha de doar para eles, para não haver a contaminação. E não era uma ideia só de uma contaminação de enfermidade física, não, né? O leproso carregava todo um estigma de impureza mesmo. Ele era um impuro aos olhos do espírito, né? Alguém que era de fato desprezado. Qual o comportamento desse ser extremamente inferiorizado diante da figura do Cristo? A confiança, né? Ele se aproxima de Jesus e ele diz: Senhor, se quiserdes, poderá curar-me. Ele se coloca numa situação de humildade, né, de receptividade para aquilo que Jesus pudesse fornecer para ele. Vejam que é um comportamento, é uma confiança diferente daquela outra passagem em que Jesus é procurado por um pai que tem um filho obsidiado, né, que diz: Senhor, já levei o meu filho na presença dos teus discípulos e eles não conseguiram fazer nada. Se tu podes, cura o meu filho. Né, meio que na dúvida, né, quando Jesus dá a lição da fé, né, diz: tudo é possível àquele que crê. Nesse não. O leproso tinha certeza que Jesus poderia auxiliá-lo. Ele não disse: se o senhor puder, me cure. Não. Se o senhor quiser, eu serei curado. E é isso que Jesus faz. E faz mais do que a simples cura, né? Jesus toca o leproso. Isso, para os judeus, também tem um simbolismo enorme, porque eles tinham toda uma questão ritualística, né, do contato físico, né? Naquela passagem do bom samaritano, quando o homem é largado, né, depois de ter sido assaltado na estrada, e passa o sacerdote e não faz nada, depois passa o levita e não faz nada, além da ideia do não se importar com o outro, que é o principal do comportamento desses dois, tem também um conteúdo religioso nessa história. Se aqueles indivíduos tocassem aquele que estava ali necessitado e ele não fosse um judeu, automaticamente eles se contaminariam com a impureza daquele indivíduo. Se alguém que não é judeu já transmitia para os sacerdotes, né, essa impureza pelo contato físico, segundo o entendimento deles, imaginemos um leproso, né, o que era o excluído do excluído. Jesus poderia tranquilamente ter promovido a cura impondo as mãos, sem o contato físico, como fez tantas vezes. Mas ele faz questão de demonstrar, né, o exercício pleno do amor. E vai adiante. Depois de ter exemplificado, depois de ter exercido a caridade, curando, vem a última lição. Ele diz: vá, não fale com ninguém. Você não precisa espalhar para ninguém o que aconteceu aqui. Vá apenas ao templo, né, ao sacerdote, prestar o sacrifício prescrito na lei, né, porque ele, sendo impuro e estando curado, ele, quando comparecia à presença do sacerdote, como demonstrando, né, o milagre, entre aspas, ocorrido, ele seria restabelecido, né, no seio da sociedade, não mais como impuro, prestando lá os rituais dos judeus. Então, Jesus orienta apenas que ele cumprisse essas determinações, mas que não era necessário que ele saísse trombeteando o bem que tinha recebido, dando para nós o exemplo, né, prático de como agir no bem, de como a caridade deve ser feita, sem ostentação, sem alarde, né, sem querer parecer superior aos outros. Com relação a isso, Kardec traz para nós, no item 5 do capítulo 13, uma passagem muito
discutida, muito interessante, do Evangelho de Jesus, que fala dessa ostentação ou não e do valor do bem praticado nessas circunstâncias, que é a passagem do óbolo da viúva, né, em que Jesus está com os discípulos no templo e o templo possuía, né, um local chamado gasofilácio, onde eram deitadas, onde eram colocadas as oferendas. E Jesus fala assim: estando Jesus sentado defronte ao gasofilácio, ao observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso veio também uma pobre viúva que apenas deitou 2 pequenas moedas no valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Por isso que todos os outros deram do que lhe abunda, ao passo que ela deu do que lhe faz falta. Deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. É interessante que alguns estudiosos do comportamento, né, daquela época, há 2000 anos, trazem para nós a notícia que era comum que os homens mais ricos, os mais abastados, não só comparecessem ao templo para fazer as suas doações de vulto, né, segundo as suas posses, sem ocultar, né, para aparecer, como também, muitas vezes, eles iam até os cambistas e trocavam os valores que eles tinham para ofertar em moedas de valor menor, para que ali, jogando no gasofilácio, fizesse mais barulho para que as pessoas percebessem, né, o quanto que eles eram virtuosos, quanto de doação que eles tinham para dar. E Jesus destaca exatamente isso. Ele vê a forma como esses homens estavam ali, supostamente fazendo bem para o templo, deixando ali a sua oferenda. E logo depois dos ricos, daqueles que davam muito de material, vai uma pobre viúva. E aí, de novo, tem um simbolismo grande a história, né? A mulher já era tida, né, como um ser inferior a 2000 anos. A viúva, então, né, não tinha valor praticamente nenhum. Ela vivia da caridade da família do marido. Não tinha... se ninguém desse nada para ela sobreviver, ela ia para a mendicância. Essa mulher, então, vai lá e coloca 2 moedas. E os evangelhos dizem até um valor de 10 centavos cada uma. Quer dizer, não representava nada de material. E Jesus faz questão de destacar: em verdade, vos digo que aquilo que essa mulher deixou aqui vale muito mais do que o que os poderosos deixaram. Por quê? Primeiro, porque ela não deu querendo demonstrar que estava dando, né? Enquanto os outros queriam muito mais aparecer do que, de fato, fazer o que mandava a lei. E segundo, ela deu daquilo que lhe fazia falta. Tem uma passagem no Evangelho de Jesus que também fala muito do comportamento daquele que quer aparecer e daquele que reconhece o seu estado de dificuldade, né? Que é quando Jesus compara a prece do publicano e do fariseu, né? O fariseu que chega lá, estufa o peito e agradece a Deus por não ser como os homens de má fé, de má vida, aqueles homens que se transviaram da lei. Ele agradece por cumprir ali rigorosamente aqueles preceitos, por jejuar, por fazer tudo direitinho. E ao lado dele tem um publicano, né, um cobrador de impostos, também alguém tido como da mais baixa categoria entre os judeus, e esse publicano se diz que não é nem digno de levantar os olhos para o alto, né, e reconhece a sua dificuldade, pede fortalecimento, pede perdão pelos seus equívocos. Os dois saem e Jesus se vira para os discípulos e diz: em verdade vos digo que o publicano, aquele que foi humilde, sai daqui justificado, enquanto o outro que queria muito mais
aparecer, demonstrar as suas supostas virtudes, sai sem levar nada, né? Sai mais vazio do que aqui chegou. Então, é interessante o quanto que Jesus destaca em vários aspectos a diferença entre aquilo que nós representamos para o mundo observar e aquilo que de fato nós queremos fazer. Há 2000 anos, certamente era muito difícil nós colocarmos isso na balança, né, e renunciarmos ao aplauso alheio. Hoje, né, com o conhecimento de que não basta mais essa aparência da virtude, nós já podemos começar a tentar fazer o bem, de fato, porque é o caminho a ser seguido. Independente do reconhecimento ou não dos outros. A parábola do óbolo da viúva, quando Jesus diz que aquela migalha que ela fornece tinha sido muito mais relevante do que tudo que os outros tinham colocado, fala muito diretamente para nós sobre as nossas possibilidades em fazermos o bem. Não apenas o bem material, né, que muitas vezes o indivíduo deseja, né, ter muitas posses porque assim poderia transformar o ambiente que o cerca. Quantas vezes nós já ouvimos ou já falamos, né, se eu ganhasse na Mega Sena, né, se eu ganhasse esses milhões todos que estão por aí. Eu confesso, eu já me peguei pensando nisso, né, o que eu faria com, sei lá, quantos milhões, tantos zeros, né, na conta. E a gente pensa, poxa, eu ia ajudar, né, quem frequenta aqui, ia ajudar o Fabiano, cada um ia ajudar a sua casa espírita, essa obra aqui, essa obra ali. Mas Kardec nos faz refletir sobre se esse é, de fato, o nosso principal objetivo quando nós desejamos essas grandes posses de ordem material. E analisando o nosso exemplo, né, particular, chegamos à conclusão que não, né, porque invariavelmente, quando esses pensamentos vêm à nossa cabeça, a gente pensa, não, vou ajudar aqui, ali, mas também tem do lado, né, o ajudar aqueles que estão mais próximos. Né, eu vou comprar uma casa para fulano, vou ajudar isso aqui. Isso quando a pessoa não pensa, não vou trabalhar nunca mais, né, estou com boi na sombra, vou viajar. Né, quando nós reclamamos de que não temos a parte financeira para fazer o bem que desejamos, Kardec nos chama a atenção para verificarmos se, de fato, esse material que nós tanto clamamos, se, de fato, ele não viria primeiro para atender às nossas necessidades, às vezes, ou muitas vezes, dos nossos supérfluos, e só depois para atender com o que sobrasse aqueles que, de fato, precisam. Muitas vezes nós invejamos a riqueza alheia sem nos darmos conta de quão escorregadia, de quão perigosa que pode ser essa prova. A caridade, de maneira nenhuma, precisa de grandes posses materiais para ser feita. Aquele que tem, né, que dispõe de grande quantidade de dinheiro, é claro que ele tem uma oportunidade grande de fazer o bem e de exercitar a caridade. Mas não só ele. Todos nós possuímos. Todos nós precisamos procurar, dentro das nossas possibilidades, dentro do nosso campo de ação, uma maneira de servir, uma maneira de sermos úteis. E aí nós nos lembramos da passagem da multiplicação dos pães, né, que essa passagem, acho que vez sim, vez não, que eu venho aqui conversar com vocês, eu arranjo um jeito de colocá-la no meio da história e de relembrá-la, né, porque eu acho que ela fala muito diretamente sobre o nosso papel como cristãos no mundo e do quão relevante que é a participação de cada um de nós, ainda que pequenina, ainda como aquela da viúva, que aparentemente, né, para os que estavam de fora, não estava dando nada. Na passagem da multiplicação dos pães, nos dizem os evangelhos que Jesus estava, já durante algum tempo, né, às margens do lago,
ensinando, falando ao povo, e depois de um determinado horário, ele despede a multidão, entra no barco e atravessa o lago para outra margem. Enquanto ele está fazendo isso com os discípulos, aquela gente toda sedenta de orientação, sedenta daquelas palavras que Jesus tinha para trazer, contorna o lago, e quando Jesus chega do outro lado, está todo mundo lá, esperando ele para continuar a ouvir. Ele se compadece da multidão e continua ensinando, continua falando, o tempo vai passando, os discípulos, o dia começa a escurecer, né? Os discípulos começam a ficar preocupados, porque é uma região sem comércio, sem nada, muita gente, que aquele pessoal ia começar a ficar com fome. E não tinha como alimentar aquela multidão toda. Eles, então, chegam para Jesus num comportamento muito parecido com o que nós normalmente temos diante do problema, queremos nos livrar do problema imediatamente. Eles chegam para Jesus e dizem: Senhor, o tempo está correndo, né? Daqui a pouco está escuro, vai dar problema com essa gente toda aqui com fome, despede a multidão, para que cada um vá procurar o seu alimento. Jesus diz: não, dai-lhes vós de comer. Eles ficam, mas como assim, Senhor? Né? A quantidade de gente que tem aqui, né? Como é que a gente vai dar de comer para esse povo todo? Jesus pergunta para eles: quantos pães vocês têm? Verifiquem. E eles fazem lá um cata-cata, alguém cata um garoto que estava lá passando com uns peixinhos, então ele apresenta para Jesus 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus pega esse pouquinho que eles tinham, assenta a multidão, rende graças ao alto e começa a partir o pão, e parte o pão e entrega aos discípulos, e os discípulos entregam à multidão. E dizem os evangelhos que todos ficam saciados e ainda são preenchidos, né, cheios, vários cestos de sobras daquele alimento. Essa passagem tem muito simbolismo para nós. Primeiro, aquele que nós já falamos, né, o nosso comportamento diante da dificuldade, elevar o pensamento para o alto e dizer: Senhor, afasta de mim esse problema. Né, se possível que não passe perto de mim alguém que eu precise de me esforçar para resolver. Isso nas coisas maiores e nas mais simples também. Né? Quantas vezes nós nos pegamos nessa situação? Às vezes você está caminhando na rua e vê alguém lá na frente que você sabe que vai te pedir alguma coisa, aí você atravessa a rua, né? Ou entra na farmácia, ou passa, faz de conta que não vê. São questões que nós precisamos olhar. E estou falando isso para vocês porque muitas vezes eu também me vejo nessa situação. Né? A gente se endurece muito no contato com a miséria alheia. Se dependesse da gente, a gente pedia só para que isso fosse afastado das nossas vistas, como se não fosse responsabilidade nossa trabalhar para que isso se transformasse. E é que Jesus chama a atenção deles. Não, a multidão vai ter fome, mas dai-lhes vós de comer. É papel de vocês alimentar esses aí. Eles dizem: como assim? Né? Os evangelhos dizem que foram alimentados mais de 4.000 pessoas, sem contar as mulheres e crianças. Então tinha gente pra caramba. Mas Jesus dá traz um outro símbolo, né? Quando ele pergunta para eles: quantos pães vocês têm? E aí Emmanuel, não me lembro em que obra, destaca para nós que Jesus não pergunta para eles quantos pães são necessários para alimentar essa gente toda, né? Porque ele sabia que eles não tinham os pães suficientes. Ele pergunta: quantos pães vocês têm? O que é que vocês podem dar para ajudar a resolver o problema? Essa pergunta que Jesus continua fazendo para nós. E nós achamos que ele está perguntando como é que você pode resolver o problema. Não é isso. Ele está perguntando o que você pode fazer para ajudar a resolver. E aí eles apresentam 5 pães e 2 peixes. De novo, se fosse a gente, né, se você olha assim, 4.000 pessoas, mais mulheres, mais crianças, mais 10.000. Faz um catacata e pega 5.
Quantos de nós ia dar um bico naqueles 5, falar, não tem nada, né? Não consegui 5 e nada é a mesma coisa. Com a gente, quantas vezes, diante de um problema, de um auxílio solicitado, a gente pode fazer uma coisa pequenininha, mas não faz porque acha que não vai resolver. E os discípulos apresentam os 5 pães e 2 peixes. E a partir daí vem o último simbolismo, quando Jesus começa a multiplicar o pão e ele entrega aos discípulos para os discípulos passarem para os necessitados, deixando claro de novo que o trabalho dessa promoção, do auxílio passa pelo discípulo do Cristo. A transformação que nós queremos no nosso planeta não vai vir do alto para baixo. Não, vai passar por nós, com aquilo que nós tivermos para dar, com a migalha que nós tivermos para dar. Então, por menor que seja a contribuição que cada um possa dar, ela é relevante. E nós não podemos esquecer nunca disso. Não sei se eu já contei para vocês uma história. Durante alguns anos eu fiz parte de um grupo que levava alimentos para os assistidos ali perto da rodoviária Novo Rio. Sábado sim, sábado não. O grupo já existia quando eu entrei e tal, e a primeira coisa que me chamou a atenção nesse grupo era a abordagem que era feita para aquele que recebia. Isso tem a ver com a forma de você fazer o bem sem agredir o outro. As pessoas chegavam e perguntavam, o senhor aceita um lanche, o senhor aceita um sabonete? Quase que se colocando na posição de que o outro está fazendo um favor em receber aquilo que você está dando. Isso já serviu de lição, uma lição muito grande para mim naquela época. O outro estava numa posição de vulnerabilidade, que muitas vezes ele não tinha nem como recusar o que você estava dando, mas você não precisa demonstrar que está numa posição superior. Mas o que eu queria falar para vocês era do quão relevante que pode ser o auxílio. Esse trabalho existiu durante um tempo, e um amigo, um dos fundadores desse grupo, me contava que certa vez ele estava num shopping andando e alguém de um quiosque de café chamou ele, vem cá, você lembra de mim? Ele falou, não, então eu quero pagar um café para você. Ele estava trabalhando no quiosque. Quero pagar um café para você e tal. Tudo bem, aceito, mas por quê? Porque há alguns anos eu estava na rua, estava desesperado e tal, não tinha suporte de nada, e numa noite, salvo engano, num trabalho de Natal, você passou lá com o seu grupo e me deu mais do que o de material, Você me deu um incentivo, você demonstrou para mim que era possível eu sair daquela situação. Eu saí, procurei ajuda e tal, graças a Deus saí da rua e hoje estou aqui trabalhando. Ele falou, conversando comigo, esse amigo disse, nossa, de fato, como é que a gente não tem a noção de que um ato tão simples, quando você levar algo ali de material que a pessoa está necessitando, mas principalmente tratá-la como um ser humano, apontar uma perspectiva para ela, como é que aquilo pode ser transformador para o indivíduo? Como é que valeu a pena? Aí alguns vão dizer, mas quantos que estão recebendo esse alimento aí e não dão atenção, continuam na rua há 20, 30 anos? Aí, de fato, é a forma ou o momento de cada um. Mas o que a gente queria destacar é o quanto que a migalha que nós semeamos, às vezes sem perceber a dimensão, pode, de fato, promover a transformação no ambiente que nos cerca. Ainda falando da necessidade de buscarmos os mais necessitados, nessa caridade, de fato, sem ostentação, no item 7, Kardec vai falar para nós em um item chamado convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição. Essa é uma passagem que está no Evangelho segundo Lucas, em que Jesus é convidado para um banquete, na casa de um homem rico, e ele chega lá e vê que as pessoas estão se
se colocando, né, nos principais locais da mesa. Não era nem mesa, né, era da bancada onde eles comiam. Aí Jesus diz, olha, cuidado quando vocês forem convidados para um banquete, primeiro vocês busquem se colocar nas posições de menor destaque. Por quê? Se coloca lá do lado do chefe da casa, e vai que ele convidou alguém mais importante, ele vai chegar para você e vai pedir para você sair, vai ficar uma situação ruim. Ao contrário, se você fica longe, se você coloca numa posição de humildade, pode ser até que ele te chame mais para perto. Essa a orientação para quem comparecia ao banquete. Mas ele vai mais além e se vira para o dono da casa e diz assim: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno e assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e sereis ditosos, por não terem eles meios de vos retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhe: feliz do que comer do pão do reino de Deus. Essa passagem, é claro, nos dizem os Espíritos, não pode ser tomada, né, ao pé da letra. É claro que Jesus não estava orientando para que nós, em vez de chamássemos para os jantares do nosso dia a dia, nós simplesmente abríssemos as portas, ainda mais na situação que nós vivemos hoje, né, e enchêssemos a casa com os desconhecidos. O destaque que ele faz é o seguinte: os ricos, né, daquela época, e algumas vezes até nós fazemos isso, né, convidavam para as suas festas, normalmente, aqueles que pudessem, quando fossem fazer as suas comemorações, que pudessem retribuir o convite. Então, eu chamo você para a minha festa, quando você for fazer a sua, você também me chama. Às vezes a gente vê lista de casamento, né? Vamos chamar esse aqui, não, mas esse aqui tem só 200, vamos ver uma cota aqui de quem pode dar um presente melhor, né? Tem aquele parente que você tem que chamar de qualquer jeito, o outro que é muito amigo, o outro, né? Às vezes a pessoa faz essa mercantilização das relações sociais. O que Jesus fala para ele? Quando você faz essa relação de chamar alguém para a sua casa, esperando que ele te chame também, uma coisa vai pagar a outra. O simbolismo que ele quer dizer é o seguinte: é melhor você chamar aqueles que não têm como retribuir o seu convite, aqueles que você tem certeza que não vão dar banquete nunca na vida, porque assim o bem que você está fazendo para ele será recompensado na vida futura. Como dissemos, ele não está falando apenas de banquetes, ele está falando das boas ações que nós fazemos aqui na Terra. Com quem ou para quem nós somos de verdade caridosos. Só somos caridosos para aqueles que podem ser caridosos para conosco? Só somos caridosos para aqueles que conseguem retribuir a caridade de alguma forma? A proposta de Jesus é outra. Tem até a ver com aquela passagem que ele nos recomenda o amor àqueles que nos agridem muitas vezes. Né? Vocês escutaram lá na lei: amem os seus amigos e odeiem os seus inimigos. A lei antiga tinha muito esse viés. Você só precisa agradar aquele que te agrada. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, né? Orai por aqueles que vos caluniam e perseguem. É diferente. A proposta de Jesus nos impulsiona, ou deveria nos impulsionar, para a prática do amor indistinto. E aí tem o penúltimo item desse capítulo, tem muito a ver com essa questão do fazer o bem sem esperar a retribuição, convidar aquele que não tem para retribuir, que é o item que
Kardec chama de benefícios pagos com ingratidão. Ele abre esse item perguntando aos espíritos, o que pensar daqueles indivíduos que deixam de fazer o bem porque sofreram uma ingratidão, porque aquele que recebeu não agiu da forma correta. E aí os espíritos respondem dizendo que, na verdade, quando nós agimos dessa forma, nós estamos demonstrando muito mais egoísmo e orgulho do que vontade de fazer o bem de verdade. Se nós fazemos o bem esperando a gratidão do outro, é porque não estamos fazendo o bem de forma desinteressada. E aí, na questão 937 do Livro dos Espíritos, eles nos trazem uma definição desse mecanismo da ingratidão que merece uma reflexão mais profunda de cada um de nós. Kardec pergunta assim: para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade de laços de amizade não são também uma fonte de amarguras? Porque, de fato, a ingratidão é algo que nos fere muito. A ingratidão de um familiar, uma traição, traição qualquer que seja, de conjugal, uma traição de amizade, nós esperarmos um comportamento e o companheiro não agir dessa forma, não constitui isso uma fonte de amargura? Os Espíritos dizem, sim, porém deveis lastimar os ingratos e os infiéis, serão muito mais infelizes do que vós. A ingratidão é filho do egoísmo. Lembrai-vos de todos os que hão feito mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós e que tiveram por paga a ingratidão. Então, quando nós agimos no bem e recebemos como retribuição a ingratidão, não é privilégio nosso. Quantos e quantos espíritos muito mais evoluídos que nós espalharam o bem de forma tão mais intensa do que as nossas tentativas e receberam como retribuição também a ingratidão, também a perseguição. Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi, quando no mundo, injuriado e menosprezado, tratado de velhaco e impostor, e não vos admireis de que o mesmo vos suceda. Jesus foi o ponto máximo dessa questão. E mesmo no momento de suprema ingratidão, ele soube exemplificar o comportamento que o cristão deveria ter. Lá, crucificado entre ladrões, derrotado aos olhos do mundo, ele ainda tem forças para elevar ao alto o pedido que o Pai perdoasse os seus agressores, porque eles não sabiam o que faziam. Imaginemos se os bons espíritos desistissem de nós por causa da nossa ingratidão. Não sei o de vocês, mas o meu anjo da guarda, se fosse depender se ele fosse virar as costas para mim cada vez que eu sou ingrato com o esforço dele, nossa, eu já estava lascado há muito tempo. Vai que tem um missionário aqui, não posso generalizar. Então, nós somos constantemente, recebemos constantemente essa segunda chance, esse comportamento de entendimento dos espíritos superiores com as nossas dificuldades. Eles não nos auxiliam esperando que nós agradeçamos ou contando com a nossa gratidão. Não, eles fazem o bem porque é isso que é a tarefa deles, pela recompensa que vai ser um dia a nossa transformação. E prosseguem os espíritos. Seja o bem que houverdes feito a vossa recompensa na terra, e não atenteis no que dizem os que hão recebido os vossos benefícios. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Então, aqueles que desistem
de auxiliar o outro, porque por não ter a retribuição, né, estão, na verdade, perdendo a oportunidade de demonstrar a sua firmeza. Já nos dizia Jesus, né, aquele que perseverar até o fim será salvo. A nossa trajetória aqui na Terra não é uma trajetória de facilidade, é uma trajetória de exercícios repetidos à exaustão. Então, muitas vezes nós nos cansamos dos nossos irmãos, né? Nós esperamos que eles tenham já a elevação espiritual que nós ainda não conquistamos. Esperamos que eles tenham para conosco o comportamento que os nossos irmãos, por exemplo, da casa espírita, têm enquanto estão aqui na casa espírita, né? Onde todos somos educados, onde todos somos cordados, onde todos somos amorosos, em quase todo o tempo. Quando, na verdade, não é assim. Na nossa vida de relação, nós vamos tombar com a ingratidão, nós vamos tombar com essas dificuldades. E aí é que vem o objetivo nosso em fazer o bem. Enquanto nós fizermos o bem, esperando a resposta do outro, nós estamos fadados ao sofrimento com a ingratidão. A partir do momento que as nossas atitudes se pautarem pelo que deve ser feito de verdade, independente do que o outro vai fazer ou não, a resposta do outro vai ser algo secundário nas nossas vidas. Se eu ajo de forma correta com alguém, se eu faço o bem para essa pessoa, porque eu tenho a consciência de que esse é o meu papel como cristão, se ele responde de forma positiva ou não, se ele agradece ou não, se ele aproveita ou não a oportunidade, é com ele. Eu já vou ter feito a minha parte. Isso que nós precisamos pensar. Como é que as ingratidões do mundo têm agido dentro de nós? Como é que, às vezes não é nem ingratidão, às vezes é a falta de resultado imediato das nossas ações. Como é que isso tem agido no nosso propósito de transformação? A mudança que nós desejamos não vai se operar do dia para a noite. Se nós desistimos, se nós continuamos ali, não continuamos em virtude de respostas que não são aquelas que nós desejávamos de forma imediata, somos nós quem seremos os maiores prejudicados. O nosso tempo já está quase acabando, mas eu não queria deixar de falar sobre um item também importante, que é a beneficência, né, que é a prática do bem, na sua essência, né, a busca do bem, e aí a beneficência enquadrada nesse capítulo nosso, de não saiba a vossa mão esquerda aquilo que dê a vossa mão direita. Quando Kardec trata da beneficência, ele vai falar, nos orientar a buscarmos os chamados infortúnios ocultos. Não basta mais para nós atendermos aquilo que já seria, né, um grande desafio, atendermos aqueles que são necessitados, que estão às nossas portas pedindo socorro. Esse é o trabalho mais óbvio para todos nós. Mas a proposta para o verdadeiro cristão, para o verdadeiro espírita, é a busca àqueles que possuem dificuldades não aparentes. A busca do auxílio a todos que de fato precisam, mas que não demonstram estar necessitando. E esses infortúnios ocultos, às vezes, estão do nosso lado e nós não percebemos, claro, porque estão ocultos. Mas se nós tivermos olhos de ver, nós podemos encontrar no nosso lar, no nosso trabalho, na casa espírita, aquele companheiro que está ali com uma necessidade, que às vezes é só uma necessidade de falar, de um aconselhamento que nós podemos dar. A caridade moral é muito mais difícil, nos dizem os espíritos, de ser realmente colocada em prática, porque exige uma doação do indivíduo para o outro, e não apenas o material ali já está tudo resolvido. Então, buscarmos os infortúnios ocultos é, de fato, estudarmos os nossos irmãos, não para perceber os defeitos deles, mas para perceber onde é que nós podemos auxiliar,
Onde é que nós podemos ser úteis? Onde é que a migalha que nós temos pode fazer algum efeito? E para encerrar de verdade a nossa conversa, eu queria trazer a leitura de um item que resume para nós o poder da caridade, né? Quando Paulo falava que não adiantava nada simplesmente dar de material se não tivesse o amor, se não tivesse a caridade. É uma mensagem de Cáritas de 1861, e diz assim, eu vou ler, perdoem a leitura de uma página e pouco, vou ler inteira, mas acho que vale mais do que se eu resumisse, porque eu sou incapaz de traduzir de fato o que ela de verdade tinha para trazer para nós na grandiosidade da mensagem. Chamo-me caridade, sigo o caminho principal que conduz a Deus. Acompanhai-me, pois conheço a meta a que deveis todos visar. Dei essa manhã o meu giro habitual e com o coração amargurado venho dizer-vos: ó, meus amigos, que de misérias, que de lágrimas, quanto tendes de fazer para secá-las todas? Em vão procurei consolar algumas pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem, há corações bons que velam por vós, não sereis abandonadas. Paciência, Deus lá está, sois dele amadas, sois suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e volviam para o meu lado os olhos arregalados de espanto. Eu lhes lia no semblante que seus corpos, tiranos do espírito, tinham fome, e que, se é certo que minhas palavras lhes serenavam um pouco os corações, não lhes reconfortavam os estômagos. Repetia-lhes: coragem, coragem. Então, uma pobre mãe, ainda muito moça, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio, como a pedir-lhe que a protegesse aquele entezinho que só encontrava num seio estéril insuficiente alimentação. Alhures vi, meus amigos, pobres velhos sem trabalho e, em consequência, sem abrigo, presas de todos os sofrimentos da penúria e envergonhados de sua miséria, sem ousarem, eles que nunca mendigaram, implorar a piedade dos transeuntes. Com o coração túmido de compaixão, eu, que nada tenho, me fiz mendiga para eles e vou por toda parte estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Por isso é que aqui venho, meus amigos, e vos digo: há por aí desgraçados em cujas choupanas falta pão. Os fogões se acham sem lume e os leitos sem cobertas. Não vos digo o que deveis fazer. Deixo aos vossos bons corações a iniciativa. Se eu vos ditasse o proceder, nenhum mérito vos traria a vossa boa ação. Digo-vos apenas: sou a caridade e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos que sofrem. Mas, se peço, também dou e dou muito. Convido-vos para um grande banquete e forneço a árvore onde todos vos saciareis. Vede quanto é bela, como está carregada de flores e frutos. Ide, colhei, apanhai todos os frutos dessa magnificente árvore que se chama beneficência. No lugar dos ramos de que lhe tirardes, atarei todas as boas ações que praticardes e levarei a árvore a Deus, que a carregará de novo, quanto a beneficência é inexaurível. Acompanhai-me, pois, meus amigos, a fim de que eu vos conte entre os que se arrolam sobre a minha bandeira. Nada temais, eu vos conduzirei pelo caminho da salvação, porque sou a caridade. Que Jesus nos abençoe a todos e muito obrigado pela atenção.